Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, é muito importante esse joinha. Inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos e ative o sininho para receber as notificações quando eu postar um novo vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 1, que diz: exortação ao arrependimento. Quer dizer, o povo israelita, o povo de Judá, as outras tribos, os gentios que já estão tendo conhecimento da palavra de Deus, na lei de Moisés, na lei de Moisés, Deus já está instruindo pessoas como Zacarias para exortar esse povo já com um mandamento diferente, Aqui ele está falando em arrependimento, que os dias de hoje é o arrependimento, Quem se arrepende e pratica boas obras, que segue a doutrina de Cristo e mandamento de Cristo, pode alcançar a vida eterna. Aqui nesse tempo está falando uma exortação ao arrependimento, No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais, contra os pais do povo israelita, os avós, o tataravó, aqueles que saíram lá do Egito anteriormente, porque aqui já é uma nação mais nova desse povo israelita, do povo de Judá e de todos os outros que os seguem, um povo mais novo. Mas Deus está dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais, os outros anteriores. E nesse tempo aí nem se fala, que eles já estão. Por que Deus irou-se contra os pais dele? Porque eles abandonaram a lei de Moisés, abandonaram os mandamentos que Deus tinha dado a ele, para ele seguir a Deus, não seguir os ídolos. E o que foi que eles fizeram? Abandonaram a lei, abandonaram Deus e foram para os ídolos, para a legião do mal. Abandonaram a legião de Deus. Por isso que Deus se irou contra os pais deles, Portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor, mandando Zacarias falar, assim diz o Senhor: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Porque Deus está mandando Zacarias falar essas coisas para esse povo em Jerusalém, em Judá e para o povo israelita e todos os outros? Porque Deus está mandando dizer isso? Que tornai para ele. Porque eles abandonaram a lei de Moisés, abandonaram Deus e estão seguindo os homens, estão seguindo o mandamento de homem, pastores que estão ensinando outras coisas para esse povo, Porque lá atrás, não sei se foi em Isaías ou foi eu esqueci o nome agora, que Deus disse: maldito o homem que confia no homem. Porque Deus falou para ele, para esse povo, essas coisas, porque eles abandonaram Deus e foram na conversa dos homens. É como nos dias de hoje também, O povo estão nas igrejas falsas, seguindo os falsos pastores e não seguindo Deus. Pensam eles que estão com Deus, mas não. Eles estão na legião do mal, na legião de Satanás. Essas falsas igrejas que tem por aí, com esses falsos pastores que fazem teologia diabólica para perverter o evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo. Então eles ensinam doutrina de homem e mandamento de homem para enganar vocês que estão nessas falsas igrejas. E isso já está acontecendo aqui, porque Isaías já alertou lá atrás, em Isaías 56:11,
que tem cães gulosos, pastores que nada compreendem, ensinando nesse tempo lá. No tempo de Isaías. Isaías já está alertando, né? Cães gulosos, pastores que só está ensinando para a sua própria ganância. E nos dias de hoje, esses falsos pastores que fazem teologia diabólica, né? Funda uma igreja falsificada e está lá pregando a sua doutrina e não a doutrina de Cristo, enganando vocês, falando de Deus, falando de Cristo, mas estão na legião do mal, na legião de Satanás, né? É isso que está acontecendo no dia de hoje. Vocês devem procurar a igreja verdadeira, a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, que ensine a doutrina de Cristo. Tem igreja de Deus falsa também, viu? Eu já vi uma igreja de Deus pentecostal. Não tem isso na Bíblia, tá? Presta atenção também. Presta atenção na pregação. Isso é muito importante. Portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim. Deus está pedindo para esse povo voltar para Deus, porque eles abandonaram. Diz o Senhor: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Porque Deus não está com eles? Porque eles estão na legião do mal, estão seguindo os ídolos, as estátuas de escultura. É como esse povo que está na legião do mal, na legião de Satanás. A legião do mal criou religião. Essa religião criou uma igreja muito poderosa. Ela é unânime em quase todo o mundo nos dias de hoje. Em cada cidade tem um templo com o nome de um ídolo, né? Porque nos dias de hoje eles não chamam de ídolo, chamam de santo. Aí é Igreja Santa Fulana, Igreja Santo Fulano, porque agora eles criam os seus ídolos com o nome de os seus deuses, seu ídolo com o nome de santo, né? Que é para camuflar, né? Porque eles não vão dizer: vou fazer um santo com o nome logo de Satanás, da legião de Satanás. Eles não vão fazer isso. Então eles são da legião de Satanás, mas camufla com o nome de Deus, com o nome de Cristo e etc. E vou para vocês crer nas duas partes, né? Mas Deus quer que você seja unicamente para Deus, unicamente. Você não pode dividir glória de Deus com glória diabólica, não pode. A única glória que você deve seguir é a glória de Deus, tá? Então ele mistura, faz esse babado todinho, porque você não vem dizer para mim que eu estou mentindo, não vem dizer para mim que eu estou julgando. Eu não estou julgando. Deus é quem julga vocês. Porque não é verdade? Em cada cidade não tem um templo com o nome de uma santa? Não tem um templo com o nome de um santo? E essas coisas são abominação ao Senhor. É isso que Deus vem combatendo aqui. Esse povo, desde quando saiu do Egito. Essa batalha incessante entre a legião de Deus e a legião de Satanás. Essa legião de Satanás aqui, dos ídolos, das estátuas, evoluíram para o dia de hoje, cresceram, se multiplicou, e agora os seus templos não tem esse nome de ídolo que tem aqui, tem nome de santo, de santa, para camuflar a legião de Satanás, camuflar, para o povo pensar que é de Deus também, né? É isso. Então, né? Tornai-vos para mim e eu vos tornarei para vós também, diz o Senhor. E não sejais como vossos pais, os pais dele, os avós, os tataravós, porque já faz muitos anos que esse povo saiu do Egito, né? Só 40 anos eles passaram caminhando para chegar na terra prometida, vejam só, né? Então aqueles que já estavam velhinhos morreram até no meio do caminho, né? Então esse povo aqui é um povo mais novo, né? Que vem, aí Deus está mandando Zacarias exortar esse povo, porque eles não querem saber mais de Deus, não tem mandamento mais,
não tem aquelas coisas que eles faziam. Ninguém está fazendo mais não. Está fazendo para os ídolos, para os templos dos ídolos criados pelos homens. Eles estão seguindo o mandamento de homem, não de Deus. Já nesse tempo aí, de Zacarias. Muito antes de Zacarias. Não sejais como vossos pais, aos quais clamaram os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor dos Exércitos. Todo esse povo aí, ele não escuta não. Deus vai mandar Cristo para esse povo para mostrar o seu poder, que Deus é todo poderoso, que só Deus salva, mas nem quer saber. Vão rejeitar Cristo, vão crucificar Cristo, porque Deus mandou Jesus Cristo para esse povo aqui, e eles não quiseram, não aceitaram. Eu vou ler isso para vocês assim que eu entrar no Novo Testamento. Vossos pais onde estão? Está perguntando Zacarias. Vossos pais onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Né? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais. Essa frase aqui, que não alcançou a vossos pais, é pai Abraão, Isaac, Jacó, porque eles morreram antes, né? Eles morreram antes. Tá falando desses pais aqui, Abraão, Jacó, Isaac, eles não alcançaram essa lei, porque essa lei só foi dada depois que eles saíram do Egito. Os que morreram antes não viram essa lei nesse mandamento de Deus. Por isso que ele está dizendo aqui: ordenei aos profetas, meu servo, e não alcançaram a vossos pais. E eles voltaram e disseram assim: como o Senhor dos Exércitos fez intenção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou, né? Que foi lá na primeira. A primeira visão, os cavalos, isso é Zacarias. A primeira visão de Zacarias, Deus vai mostrar uma visão para Zacarias, que é os cavalos, né? Os cavalos, porque vamos ler o que é que significa essa visão. Aos 24 dias do mês 1/10, né, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, né? Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho. Olhei de Zacarias, né? Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho. Essa é a visão que Zacarias está tendo. E ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. Era 3 qualidades de cavalo que estavam por trás desse homem, né? Um homem que estava montado, ele estava montado num cavalo vermelho. Esse homem estava montado num cavalo vermelho, e por trás dele tinha cavalo vermelho, né? Atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. Tinha atrás desse homem que estava montado num cavalo vermelho, tinha mais 3 espécies de cavalo: cavalo vermelho, malhado e branco. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse, o que estava no cavalo
vermelho, né? Estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra, né? Então o cavalo vermelho, o cavalo malhado e o cavalo branco, Deus enviou para percorrer a terra, né? E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram, os cavalos responderam ao homem, né? Eles responderam ao anjo, né, que estava entre as murtas no cavalo vermelho e disseram, nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Os cavalos vermelhos, o cavalo malhado e o cavalo branco percorreu a terra, né? Toda a terra, e disse, a terra está tranquila e quieta, né? Respondeu para o homem que estava em cima do cavalo vermelho, o anjo, né? Então o anjo do Senhor respondeu e disse, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Perguntou, né? Perguntou. O anjo do Senhor respondeu e disse, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivesse irado estes 70 anos? Quer dizer que Deus passou 70 anos irado contra o povo em Jerusalém. E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, com Zacarias, né? Com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse-me, calma, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, né? E com grande indignação estou irado contra o gentio em descanso, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal, o gentio, né? Agravou o mal. Então, se Deus estava irado, estava um pouco indignado, né? Grande indignação, estou irado, mas estava um pouco indignação, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, né? Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Então Deus está dizendo que vai ser edificada o templo, né? Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos. Está mandando Zacarias clamar, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda consolará, escolherá a Jerusalém. Essa foi a primeira visão para Zacarias. Agora vem a segunda visão. A segunda visão, os 4 chifres e os 4 ferreiros, né? Vamos ler. E levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. Zacarias olhou para cima assim e viu 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo, isso é a visão que ele estava vendo lá, né? Do homem que estava em cima do cavalo vermelho. Estava falando, mostrando essas visões para ele, né? E eu disse ao anjo que estava comigo, quem são estes? E ele me disse, estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Jerusalém
e a Israel. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros, né? Então eu disse: que vê este fazer? E ele falou, dizendo: estes são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para o amedrontarem, para derrubarem o chifre do gentil, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para espalharem. Capítulo 2 de Zacarias é a terceira visão, né? A terceira visão: Jerusalém é medida. Tornei a levantar meus olhos e vi, eis um homem que tinha na mão um cordel de medir, porque eu li anteriormente que iam medir Jerusalém. E eu disse: para onde vais tu? Perguntou. Eu disse: para onde vais tu? Perguntou. E ele me disse: vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e disse-lhe: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela, né? Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Fuge agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vós espalheis pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Sião escapa, tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou as nações para que vos despojaram, né? Para que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Então ninguém pode tocar em Zacarias, porque se tocar é mesmo que tocar na menina dos olhos de Deus, né? Porque eis, aí levantarei a minha mão sobre ele, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Está falando para o povo. Zacarias está falando todas essas coisas para esse povo, né? Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia de muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor dos Exércitos, me enviou a ti, né? Enviou Zacarias para ele. Então o Senhor herdará Judá como a sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cola-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada, né? Essa é a visão, né, que Zacarias recebeu. Agora a quarta visão, né? A quarta visão que veio para Zacarias. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. E ele mostrou-me o sumo sacerdote, né? Essa é a visão que Zacarias está tendo. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual
qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor, né? Mas o Senhor disse a Satanás: ó Senhor, te repreenda, o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Perguntando, né? Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: põe-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse é o protesto: se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia, né? Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira, né? Essa foi, né, a quarta visão de Zacarias. Agora vamos para a quinta visão de Zacarias, né? A quinta: o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas, né? Essa é a quinta visão de Zacarias. E o anjo que falava comigo, que falava com Zacarias, voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: que vês? Perguntou, né, o anjo. Eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Zacarias perguntou para o anjo, né? Que é isto? Então o anjo respondeu. Então respondeu o anjo que falava com Zacarias, dizendo: não sabes tu o que é isto? Perguntou a Zacarias. E eu disse: não, Senhor meu. Zacarias respondeu que não sabia, né? E respondeu-me, dizendo: o anjo respondeu para Zacarias, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a visão que está dizendo, né,
para Zorobabel, para ele não ser por força nem por violência, né? Mas sim pelo Espírito de Deus, do Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Está perguntando. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamação. Graça a ela, a pedra, né? E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo, veio a Zacarias: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, ele está perguntando. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, os olhos de que ele viu, né? Lá que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal, né? Zacarias perguntou ao anjo, e respondeu-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que são junto aos 2 tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado? Ele perguntou. E ele me falou, dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Zacarias respondeu: não sei não, Senhor meu. Então o anjo disse, então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Essa foi a 5ª visão no capítulo 4. Agora é o capítulo 5, a 6ª visão, o rolo volante, mais uma visão para Zacarias, né? Outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis um rolo volante. Zacarias levantou o olho e viu um rolo volante. E disse-me o anjo: que vês? E eu disse: vejo um rolo volante que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Então disse-me: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra. O anjo respondeu, né? Esse rolo é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo. Como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo, né? Isso é essa visão. Eu a farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras, né? Essa é a 6ª visão, né? Agora vamos ver a 7ª visão de Zacarias. E saiu o anjo que falava comigo e disse: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: que é isto? Zacarias perguntou, que o anjo mandou levantar a cabeça para ele olhar, né? E para ele olhar essa nova visão, a 7ª. E eu disse: que é isto? Perguntou ao anjo. E ele disse: isto é um efa que sai. Disse ainda:
Este é o aspecto deles em toda a terra. Eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava assentada no meio do efa, né? E ele disse: esta é a impiedade, e a lançou dentro do efa, e lançou sobre a boca deste o peso de chumbo. E levantei meus olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha. E levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? Zacarias perguntou ao anjo. E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Siná. E estando ela acabada, ele será posto ali na sua base. Capítulo 6 de Zacarias, que é a oitava visão, os 4 carros. Ele vai ter uma visão agora de 4 carros. E outra vez levantei meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, né? Essa visão novamente para Zacarias. Outra vez levantei meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes. E estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos. No segundo carro, cavalos pretos, né? E no terceiro carro, cavalos brancos. E no quarto carro, cavalos malhados. Todos eram fortes, esses cavalos. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? Zacarias perguntou. E o anjo respondeu, dizendo: estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estava perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saiam e procuravam ir por diante para percorrerem a terra. E ele disse: ide, percorrer a terra. E percorreram a terra, né? Percorreram. E chamou-me e falou-me, dizendo: eis que aquele que saiu à terra do monte do norte, aquele que saíram para a terra da terra do norte, fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Terminou a visão aí, né? A oitava. Agora no versículo 9 do capítulo 6 de Zacarias diz: as coroas na cabeça de Josué o renovo. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: veio a Zacarias, toma 2 que foram levados cativo, a saber, de Eldai, de Tobias e de Gedaias, os quais vieram de Babilônia. E vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E fala-lhe, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar,
e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. E estas coroas serão para Helém, e para Tobias, e para Gedaias, e para filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isto sucederá assim, se diligentemente ouvir a voz do Senhor vosso Deus. Então, essas coisas vai acontecer se esse povo de Jerusalém e todos os outros ouvir a voz do Senhor. Caso não ouvir, nada feito, né? Nada feito. Capítulo 7 de Zacarias. O jejum que não agrada a Deus. Esse é o capítulo 7 de Zacarias. O jejum que não agrada a Deus. Por que é o jejum que não agrada a Deus? Porque esse povo em Jerusalém, em Judá, os israelitas e todos os outros gentios, né, estão fazendo jejum, mas não é para Deus, é para os ídolos. É para nos templos dos ídolos e não no templo de Deus. Aconteceu no 4º ano do rei Dário que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu, quando o povo enviou Sarazé e Regem-Meleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor, né? O povo enviou, né? O povo mesmo de Deus enviou esse Sarazé e Regem-Meleque aos homens à casa de Deus para suplicar, para orar ao Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês fazendo abstinência, como tem feito por tantos anos. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuaste e planteaste no 5º e no 7º mês, e durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuaste? Então Deus mandou Zacarias perguntar para esse povo, né, que o jejum, quando jejuaste e planteaste e oraste, né, no 5º e no 7º mês, né, que eram as ordenanças que tinha na lei de Moisés, durante estes 70 anos, foi 70 anos sem jejum, sem eles fazer nada para Deus nesse tempo aí. Jejuaste para mim, não, eles faziam jejum para os ídolos, né? Para os templos dos ídolos. Ou quando comeste e quando bebeste, não foi para vós mesmo que comeste e bebeste? Ele está perguntando, Deus mandou ele perguntar. Não foram estas palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitadas? Perguntando, está perguntando para esse povo, né? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo:
Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro. Né? Zacarias está falando para eles que quer fazer jejum. Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para com seu irmão, porque eles não fazem essas coisas. Eles não fazem essas coisas, eles não têm juízo verdadeiro, não tem piedade, não tem misericórdia, porque ele mata os próprios irmãos, rouba, engana, mente, faz tudo, porque eles estão na legião do mal, na legião de Satanás. Eles abandonaram a legião de Deus, né? E ainda mais, e não oprimais as viúvas, tá? É um recado que Deus está dando para esse povo, para não fazer essas coisas, né? Falou assim o Senhor Deus dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade, misericórdia, cada um para seu irmão, não oprima a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o intente, né? Nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Vejam só que barbaridade esse povo israelita, o povo de Judá e todos os outros estão fazendo já nesse tempinho perto de Cristo chegar. Já nesse tempinho, quase Cristo, Deus enviando Cristo para eles, para ver se dá jeito. E eles estão desse jeito, fazendo mal para o seu próximo, a seu irmão, o estrangeiro, oprimindo a viúva, o órfão e o pobre, etc, etc. Eles, porém, não quiseram escutar. Deus está mandando essas coisas para eles fazer, mas eles não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem as palavras de Zacarias que Deus tinha mandado para ele. Nem os outros também, né? Nem os outros, esses outros livros que é também de repreensão para esse povo, nenhum está ouvindo não. Zacarias está falando para esse povo, mas é balela. Eles não vão ouvir Zacarias. Vocês vão prestar atenção. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, porque diamante é duro. Dizem que a pedra mais dura que tem é a pedra de diamante. Eu vi falar, eu não tenho certeza, mas dizem que a pedra mais dura que tem é a pedra de diamante. E esse povo está com o coração com essa pedra de diamante, duríssimo, para que não ouvisse a lei, a lei de Moisés que foi dada para ele, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas, porque foi muitos, Moisés, Josué, e etc, os reis, né? Os sacerdotes, os profetas, todo esse povo é enviado por Deus para exortar esse povo, né? Até um certo tempo eles até atendiam, quando eles estavam escravizados demais na legião de Satanás, na legião do mal, estavam sendo escravizados, porque a outra legião tomava os filhos, filha, tomava seus bois, tudo, tomava o ouro dele, tomava tudo. Eles viam na lama, né? E quando esse povo estava na pior, que eles viam que não tinha saída mesmo. Eles sabem que esses deuses que eles seguem não tem poder algum, não tem poder nenhum. Tem poder sim, de maldade, tem poder sim. Faz até uma coisa boa para enganar, como nos dias de hoje. Recebe até um milagre, porque o diabo faz milagre para enganar, para manter você escravo dele, como nessas igrejas falsas de hoje, dos santos falsificados, né? Os santos criados pela mão dos santos, essa igreja de ida, eu vejo o povo dando testemunho, né? De que foi curado ou foi feito uma coisa, né? Mas isso é feito pela mão de Satanás. Não pense que foi Deus, não. Não pense, porque não é Deus, porque Deus... Satanás faz esses milagres porque está escrito na Bíblia que ele faz prodígio, etc, etc. Para quê? Para que você se mantenha escravo
da legião do mal, da legião de Satanás, na falsa igreja, na igreja de Satanás, nas igrejas dos ídolos, que hoje se chama santo, que é santa e santo, tá? Não estou julgando você, não diga, esse velho tá me julgando, não é eu que estou julgando não, é a palavra de Deus que está dizendo, tá? Então sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, duríssimo, para que não ouvisse a lei de Moisés, nem as palavras que o Senhor do exército enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos, porque eles não ouviram, se rebelaram, sempre se rebelaram. E aconteceu que, assim como ele clamou a eles, não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos exércitos. Teve tempo aqui, está tendo tempo, que eles estão agora clamando ao Senhor e Deus não quer mais ouvir as suas orações, porque Deus está achando que eles já estão perdidos para Deus, né? É isso que está acontecendo. Assim os espalharei como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. A terra desejada era Canaã, né? Onde era a sua terra que mandava leite e mel, que Deus deu como herança para esse povo. Mas lá eles fizeram de tudo o contrário a Deus, né? Então Deus fez uma assolação. É por isso que ainda tem ainda, né? As ruínas não sei de que. Lá em Jerusalém tem muita cidade, a ruína que eles descobriram lá. Porque foi desse tempo aqui, né? Essas desolação, né? Não pense que porque Jerusalém está bonita, ali é tudo construção nova. As que era feita de pedra, tá tudo abaixo, né? E muitas outras, né? Ao redor. Porque esse povo era rebelde e Deus destruía mesmo. Destruía as cidades, arruinavam mesmo. A todos. Né? Agradeço a todos pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da leitura, né? Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, felicidade, prosperidade. Que vocês se mantenham na igreja de Deus, a única e verdadeira, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, Atos 20, 28. Que vocês tiverem vontade de salvação, procure a verdadeira igreja, a igreja de Deus. Tem igreja de Deus verdadeira pregando a verdade, né? Cuidado que tem igreja de Deus falsa também, né? Eu vi uma igreja de Deus pentecostal, isso não existe. Mas tem igreja de Deus pregando a verdade internacionalmente, né? E vocês podem procurar, né? Que está pregando a verdade para a salvação. Não as falsificadas que os homens inventaram, que também está cheio de pastores falsificados, que fazem teologia diabólica para enganar vocês, né? Fala no nome de Deus, fala no nome de Cristo, mas é para seu próprio proveito. Não se engane com isso. Voltarei com o próximo vídeo na sequência de Zacarias, o segundo vídeo, que é o capítulo 8, bênçãos prometidas, né? Bênção prometida, né? Bênçãos prometidas. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, é muito importante, né? Inscrevam-se no canal, compartilhe o vídeo para a sua família aprender a verdade na Bíblia, né? E ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo, né? E tenho dito